Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 11, do versículo 47 ao versículo 54. Ai de vós, que edificais sepulcros aos profetas, e foram vossos pais que lhes deram a morte. Por certo, dais a conhecer que aprovais as obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Por isso, disse a sabedoria de Deus: mandar-lhe-eis profetas e apóstolos, e eles darão a morte a uns, e perseguirão outros, para que esta geração se peça conta do sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Sim, eu vos digo, que será pedido conta disso a esta geração. Ai de vós, doutores da lei, que usurpastes a chave da ciência, e nem entrastes vós, nem deixastes entrar os que queriam entrar. Dizendo-lhes estas coisas, começaram os fariseus e doutores da lei a insistir fortemente e a importuná-lo com muitas perguntas, armando-lhe laços e buscando ocasião de lhe apanharem da boca alguma palavra para o acusarem. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje a palavra traz para nós um direcionamento que, diante da verdade, diante de uma correção de Deus, Ele está querendo trazer para nós um caminho da verdade, um direcionamento vivo e eficaz da palavra. A palavra dele direcionada aqui para os fariseus e os doutores da lei é os ensinamentos que eles tiveram dos pais, mas que esse ensinamento Deus veio trazer a sua plenitude e veio trazer para nós a verdade. Talvez você tenha um hábito, talvez você tenha algo que você fez ou você faz, querido irmão, que condena o teu agir, que condena o teu proceder diante dos seus filhos, diante do seu pai, diante do seu irmão, diante dos seus parentes. O nosso agir, o nosso humano, nós convivemos com as falhas, nós convivemos com os pecados. E nós, como eu reajo quando eu sou corrigido por Deus? Será que eu compreendo que isso é uma forma que Deus me ama? Será que eu compreendo isso também quando meu pai me ama, quando alguém me ama, ele quer corrigir-me, ele quer me dar um caminho da verdade? Você já foi chamado a atenção por um irmão, por uma pessoa que chegou e te disse a verdade e você não soube ouvi-lo? Ou até mesmo você ficou bravo com essa pessoa e depois você entendeu que ela estava dizendo a verdade e você condenou ela e nunca mais teve amizade com ela por causa disso? Aí você reconheceu, poxa, era o único que veio e me falou a verdade e eu ignorei essa verdade e hoje eu reconheço que realmente essa pessoa me amava. Querido irmão, é como disse hoje o ensinamento dos nossos irmãos dentro da igreja. Quando a gente diz a verdade, você tem que estar disposto a corrigir, mas você também tem que estar disposto a sofrer. Diante de uma correção, você vai encarar também a atitude contrária, é o que Jesus encarou aqui. Jesus não negava a verdade porque ele, sendo Deus, ele sabia que nós tínhamos que ser corrigidos e diante da verdade, ele foi crucificado, morto. Ele foi lastimado, zombado, mas ele sabia que essa verdade tinha que ser dita e ele não negou. E nos dias de hoje, irmão, está sendo parecido com esse mover. O Evangelho está sendo vivo no meio de nós. Quantos dentro da igreja, dentro do mover da igreja católica, dentro dos ensinamentos estão pregando a verdade, não estão pregando somente a ocasião de ser um bonzinho, viver o amor, aonde que você vê essa teologia da prosperidade, né? Que tem que ser tudo, então Deus já morreu por nós, mas nós hoje nós estamos, Deus está vivo,
Ah, Deus está vivo, mas não acontece nada com você. Aí de repente vem aquela enfermidade, de repente vem aquela situação. É tudo problema seu, porque você desobedeceu a Deus. Irmão, isso ocorre normalmente. Ocorre com nós, somos humanos, somos falhos. Por isso, querido irmão, quando alguém vir te corrigir, lembre-se disso. É o amor de Deus por você. Uma correção fraterna, não é uma correção que te humilha, não é uma correção que vai te chamar a atenção na frente de um monte de gente. Não, é uma correção. A correção fraterna diante dos irmãos é aquele momento lá da igreja, é o momento que o padre faz a homilia, é o momento que o irmão, você vai lá no que nem nós fomos ontem no seminário de vida no Espírito. É uma correção fraterna. Ele pediu para nós perdoar ontem, falou muito forte sobre o perdão, falou muito forte desse momento que nós temos que perdoar. Nós temos que saber caminhar com os irmãos dentro da nossa casa e também caminhar com os irmãos dentro da igreja, o perdão. Então, irmão, isso é uma correção fraterna, onde que nós estamos juntos, unidos, e nós estamos ali juntos recebendo essa correção. Mas é aquela correção individual, onde que Deus fala contigo, como que eu aceito essa correção? Como que é o meu agir? Será que eu quero agir como esses homens? Queridos irmãos, eu comecei a refletir a palavra, e me veio assim, por que que eles negaram a verdade de Deus? Porque eles não sabiam que Jesus era Deus, mas eles viram o agir do nosso Senhor. E eles poderiam ter inclinado para esse agir, porque era um agir correto, mas mexeu com o agir deles, que eles achavam que está correto. Então, eles não aceitaram essa correção diante da verdade que vem de Deus. E assim, irmãos, é quando também nós estamos dentro de casa. Você já foi fazer aquela correção, você que é pai, para um filho, ou você foi pedir uma correção para alguém próximo de você, e aquela pessoa olhou para você e disse: o que você está querendo dizer isso? Você faz totalmente ao contrário. Quantas vezes, irmãos, eu até tentei corrigir umas vezes o meu filho, e às vezes ele me deu um puxão de orelha: ah, pai, você fez isso, você faz isso também. Mas não que ele quisesse me responder, mas ele estava querendo me dizer que eu dei um mau exemplo naquela correção que eu estava fazendo. Querido irmão, isso é muito importante a gente entender. Todo esse mover dessa palavra hoje me trouxe a este momento que eu estou te dizendo aqui, com o meu filho, os meus ensinamentos, o meu agir, o meu proceder. Por isso que a primeira leitura hoje, Paulo fala muito sobre a santidade. Sede santo como eu sou santo. Já nos foi dada a graça, mas nós precisamos nos unir ao amor de Cristo, para que a gente, se unindo a Ele, nós vamos responder isso que eu acabei de dizer. De que forma, irmão? Não despreze a correção de Deus. Deus corrige quem ama. É uma manifestação do seu amor. É a nossa pergunta do Lectio Divino, a nossa reflexão de hoje. E antes eu quero ler para nós o ensinamento que sempre a gente lê aqui do Diário Bíblico. Acreditar e aceitar a verdade é sempre uma coisa incômoda, mas só no confronto com a verdade de Cristo podemos nos tornar quem Deus quer que sejamos. Então, o que o querer de Deus para nós? Evitar a verdade e deixar de anunciá-la não nos dará paz ou felicidade. Por isso, Deus continua a mandar profetas e apóstolos que possam anunciar a verdade e denunciar a falsidade. Então, queridos irmãos, às vezes você vai ouvir uma verdade de um amigo, de um parente, e teu coração vai relutar. Quem é esse cara? Quem é essa pessoa para dizer isso? Sendo que ele está tendo um problema assim, está tendo uma dificuldade lá, está tendo aquilo com o mover do coração dele. Mas quando você pronuncia lá, uma reflexão lá dentro da igreja, e você dá o exemplo de Jesus, é diferente. E quando você dá um testemunho teu dos teus erros, das tuas falhas, porque você, como eu disse esse dia com o irmão, o testemunho na pregação não é para você desfazer das pessoas, não é para você se engrandecer, e nem para você motivar o pecado. O testemunho é para você dizer para o irmão: ó irmão, se você está entrando neste erro, não entre nele agora. Porque este erro pode lá na frente ocasionar uma grande destruição na sua casa. Talvez, querido irmão, tem pessoas que já estão passando o que nós estamos falando agora. Talvez a falta de ação junto com Jesus na sua casa tenha tido dentro da sua família destruição. Tantas coisas, irmão, que pode entrar. Falsidade, mentiras. Sabe, irmãos, o que mais nós vemos é assim, as pessoas desacreditarem uns nos outros, porque vivem mentindo. As pessoas conhecem o nosso proceder, só não falam para nós.
mas fala assim, nossa, aquela pessoa mente demais, aquela pessoa rouba, aquela pessoa fala mal, aquela pessoa... É nosso proceder, irmãos. Nós temos que nos unir a Cristo. E é todos os dias, buscando a santidade, buscando o agir, o corrigir de Deus. Quando você leva aquele puxão de orelha, nós, pai, mãe, irmãos, filhos, né? Quantos puxão de orelha eu já levei da minha mãe? Filho, vem me visitar. Quantos puxão de orelha eu já levei também do sacerdote? Quantos puxão de orelha eu já levei também lá dos irmãos, lá onde que eu convivo? E às vezes eu ignorei, às vezes eu fiquei nervoso, às vezes eu tive a ignorância espiritual, né? Uma reação contrária. Mas hoje, irmão, eu estou convivendo com essa graça de me colocar nesse lugar, de me colocar hoje aqui como um homem que precisa da correção, de me colocar aqui como um homem que eu tenho que receber aquilo, não para que eu possa ter um ego maior, mas para me diminuir e que Deus haja, que Ele cresça na minha vida. Hoje eu compreendo essa correção de Deus, hoje eu compreendo o agir. Por quê? Porque eu percebi hoje, irmão, o que está lá em Hebreus. Hoje uma irmã citou, em Hebreus capítulo 12, leia essa leitura hoje dentro da sua casa, e você vai entender. Hebreus 12, versículo 4 em diante. Ainda não resistes até o derramamento do sangue, combatendo contra o pecado? Está esquecidos daquela exortação que vos é dirigida por Deus? Como a filhos, meu filho, ó a voz de Deus, não desprezeis o castigo do Senhor, nem desanimes quando por eles é repreendido, porque o Senhor corrige aquele que ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Provérbios 3, do 11 ao 12. É para a vossa emenda que sofreis provação. Deus trata-vos como filhos. E qual é o filho quem seu pai não corrige? Queridos irmãos, que palavra maravilhosa para a gente meditar hoje. A correção de Deus é uma manifestação do amor. Então, a nossa pergunta hoje, a nossa reflexão: qual é a minha reação diante de uma correção? Eu reluto? Quando eu ouço uma verdade, eu quero questionar, Essa verdade vem de quem? Vem da palavra de Deus? Vem de Jesus? Ou essa verdade vem de uma pessoa que quer te corrigir, sendo que ela faz coisas piores? Como que você está reagindo diante do que você está vendo? Querido irmão, é uma realidade difícil para muitos cristãos. Acolher a verdade vindo de Deus, porque o nosso proceder, a nossa ação, tem dado mais ênfase para aquelas pessoas que nós estamos convivendo do que a verdade que vem de Deus. Às vezes, nós pedimos que as pessoas vá para Deus, mas a nossa ação é diferente. Coloca a mão no teu coração e faça essa pergunta para você hoje. Faça essa pergunta para o teu coração. Eu estou dando um bom exemplo para os meus filhos? Eu estou passando essa confiança para eles? Quando eu falo, digo uma verdade, por que eles relutam contra a minha verdade? Será que eu estou dando também essa correção, esse chamado, convidando meu pai, minha mãe, meus irmãos para ir para a igreja? Por que eles não vão? Será que eu não estou dando um contra-testemunho? Será que a minha ação não está sendo uma ação contrária? Será que eu estou falando, você tem que mudar, você tem que ser diferente? Mas e a minha ação? Queridos irmãos, às vezes você chega até da igreja e fala assim, você tem que ir na igreja, você tem que fazer isso, você só fica em casa. Mas aí quando fala do amor, eu não vivo ele. A nossa ação é contrária do que nós dizemos. Irmão, estou dizendo isso porque como que nós vamos passar confiança para alguém se nós não vivemos a verdade? Como que eu vou passar uma palavra de conselho? Por isso que o profeta não é bem visto na sua casa. E eu luto com isso. Quantas coisas, irmão, eu preciso mudar dentro da minha casa, dentro do meu agir, com o meu proceder com os meus. E é na convivência, não é nas palavras não. Falar até as paredes falam. Mas agir, meu irmão, é preciso ter coragem, é preciso ter humildade de se reconhecer falho. Sabe o que me veio hoje? Você tem que conversar com os seus e dizer assim, as palavras: em primeiro lugar é Deus na nossa vida, filhos, parentes, irmãos. Sou falho,
mas é nele que eu busco a minha confiança em Deus. Eu vou corrigir dia a dia, eu preciso mudar a cada minuto, mas é com Deus que nós vamos vencer. Vamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa família? Vamos colocar Deus em primeiro lugar no nosso agir? De que formas? Vamos confessar, vamos comungar, vamos buscar a purificação e vamos trazer a ação do amor dentro da nossa família, cada um vivendo a maior graça, que é respeitar e dar ao outro o merecido amor, o merecido tempo, o merecido mover de Deus no nosso coração. E saber que cada motivo de correção, cada provação que Deus permite, irmão, é uma correção de amor. Então, se você está passando por uma provação, não sinta que Deus não te ama, pelo contrário, Ele está permitindo para que você se aproxime do amor dEle e que Ele te dê caminhos de soluções do amor de Deus. Que Deus abençoe o seu dia. Ainda com a mão no teu coração, fala obrigado, Senhor. Eu pensava que eu estava sendo castigado porque eu era um incapaz, que eu era um inválido, que eu era um esquecido por todos. Mas Deus hoje está dizendo, filho, filha, você não está esquecido. A provação que você está passando talvez seja algo que vai, talvez não, irmão, tenha certeza, é algo que Deus vai trazer melhoras para você. Que Deus vai trazer melhoras com Deus. Se você buscar diante da tua provação o mundo, você vai trazer pioras. Mas se você buscar em Deus as melhoras da tua vida, acredite, de todo mal Deus tira coisas boas. E quem que foi? Eu plantei. Eu estou colhendo algo ruim. Eu estou colhendo algo difícil. Mas hoje, com Deus, eu sei que eu consigo vencer. Se é uma enfermidade, se é uma dificuldade financeira, se é uma dificuldade no meu casamento, se é uma dificuldade no meu trabalho, tudo, Deus está com a mão dele sobre você. Basta você reconhecer que diante de qualquer situação, Deus está te cuidando e Deus está te amando. Que Deus abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria, em agradecimento a Deus e reconhecendo a grandeza do meu Senhor. Como diz hoje, a manifestação do seu amor diante de uma correção, diante de uma provação. Quem ama, corrige. E quem reconhece que isso está uma prova de amor, você vai conseguir amar aquele que te corrigiu modestamente. Também vamos ver assim, tem pessoas que corrigem com agressão. Cuidado, não é assim. É uma correção com o amor de Deus, uma correção mostrando no agir, no falar, no seu proceder. Que Deus abençoe. Um grande abraço, Deus ilumine nosso dia.